Assuntos polêmicos serão trazidos hoje neste programa sobre a vida de Jesus. Maria era virgem? Jesus tinha irmãos? Jesus ressuscitou como Lázaro? Todos esses assuntos nós vamos tratar no programa de hoje com Afonso Moreira Júnior e Fátima Luiza Giro. O programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, está começando. A pintura mediúnica de hoje será realizada através da médium Tânia Massucati, que vocês já conhecem, que é médium aqui da Fiesp e que costuma pintar com a equipe de Renoir, não é? Nossas câmeras para os seus cumprimentos. Queria agradecer hoje a oportunidade de estar aqui mais uma vez e que eu possa estar hoje envolvida pelos irmãos espirituais para que possa realizar esse quadro com muito amor e carinho. Muito obrigada a oportunidade. Muito bem, Tânia. Nós ficamos muito felizes sempre quando a espiritualidade se aproxima e eu tenho certeza também você já está sentindo essa aproximação, não é? Com certeza. Então nós vamos nesse instante deixar a Tânia aqui fazendo a pintura e vamos para a nossa primeira entrevista do dia. Neste ano, a Fiesp realizará de 1 a 4 de maio o Congresso sobre Reencarnação, que trará oradores de todo o Brasil das 8 às 19 horas. A abertura será de Divaldo Franco. São mais 36 conferencistas, 4 oficinas práticas de assistência espiritual, 2 espetáculos teatrais, Encontros Impossíveis e Psiquiatria em Face da Reencarnação, apresentação de todos os médiuns da pintura mediúnica da Fiesp. Conheça os conferencistas e seus temas. Alexandra Strama, Espíritos são individualidades. Almas gêmeas existem? Américo Marques Canhoto, Não vim destruir a lei. André Trigueiro, Sofrimento e suicídio. Antônio Demarque, A educação da mediunidade para melhor qualidade de vida. Celisa Maria Germano, O perdão é de fato libertação? Edelso da Silva Júnior, Programação reencarnatória e homossexualidade. Elza Basile, Remorsos e autoperdão. Fátima Luiza Giro, A reencarnação como fator de elevação moral e intelectual. Girlane Costa e Silva, João Batista, é Elias reencarnado? Heloísa Pires, O bullying sob a ótica espírita. Jeter Giacomini, A arte espírita na sensibilização do ser. João Demétrio Loríquio, Evangelho da Reencarnação. José Carlos de Luca, Renascimento Espiritual. Joel Beraldo, Profilaxia da Depressão. Jussara Morcelli, Sinais da Evolução na Mediunidade. Maria de Cássia Anselmo, Sentimento, Razão e Reencarnação. Maria Inês Pessotto Páscoa, Psiquiatria em Face da Reencarnação. Maria Elizabeth Rei, A reforma íntima requer aprendizado? Marcel Souto Maior, Kardec, o consolidador da reencarnação. Mário Prieto Pérez, As doenças mentais sob a ótica da reencarnação. Miguel de Jesus Sardano, Existe justiça nas vidas sucessivas? Paulo Henrique Wederhoff, Desencarnes coletivos. Paulo Pio, O combate ao mal do século, droga-adicção. Renato Costa, Reencarnação em outros planetas? É possível? Roberto Vilmar Quaresma, Podereis fazer o que eu faço. Silvia Mello, O Centro Espírita como pronto-socorro de espíritos. Thelma Kraid, Mediunidade nos jovens. Humberto Fabre, Chico Xavier, A prova da reencarnação. Valdete Zorati, Casamento, Traição e Paixão. Vera Milano, O espírito na gestação, abortos espontâneos e provocados. Wilson Disposte, O problema das drogas na família. Vinícius Lara, Apego à matéria, difícil despertar na espiritualidade. Vitor Ronaldo Costa, Causas atuais do sofrimento.
Valcir Carrasco, Juntos para Sempre. Zulmira Acessian, A Loucura sob Novo Prisma. Façam suas inscrições na sede Maria Paula, terceiro andar, de segunda a sábado, das 10 às 18 horas, ou pelo e-mail congresso@fiesp.org.br. Estamos felizes com a presença de Afonso Moreira Júnior, que é publicitário, trabalhador da Fiesp e membro do Conselho Deliberativo, hoje presidente do Conselho. Ele veio para nos esclarecer sobre fatos polêmicos do Evangelho de Jesus. Tudo bem? Silvia, é uma alegria estar aqui no programa. Parabéns ao programa, à equipe que está produzindo, cada vez mais divulgando o Espiritismo, com muita alegria, com muita emoção e também com muita fidelidade, o que me parece o mais importante. Obrigada, Afonso, mas na verdade quem faz o programa são os nossos telespectadores que nos mandam os e-mails com as perguntas e vocês que são ótimos espíritas, né? E sabem esclarecer devidamente o nosso público de casa. Olha, o pouquinho que a gente tem, Silvia, a gente procura dividir para multiplicar. Eu acho que fora da caridade não há salvação. Exatamente. Não é? Claro que a gente às vezes é envolvido em polêmicas e a nossa, você que é espírita, me explica isso, essa passagem do Evangelho. Como é que Jesus falou isso, falou aquilo? Pois é. E aí a gente vai buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na Gênese, onde estão explicados também os milagres de Jesus, e a gente se sente forte, não porque tenha o conhecimento, mas porque nós estamos fazendo parte de um processo de aprendizado junto com você. Que bom, Afonso. Nós temos algumas perguntas de alunos da casa, de telespectadores a respeito dos irmãos de Jesus. Afinal, Jesus tinha irmãos ou não? Olha, para nós que somos espíritas não há dúvida disso. Nós encontramos a referência aos irmãos de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai pai e mãe, naquela famosa passagem em que a casa de José, que José era o pai de Jesus, casa de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, onde estão também os irmãos de Jesus, aquela famosa passagem em que a família de Jesus, ausente de casa, é chamada a ir para casa com urgência. E dizem textualmente, olha, ele perdeu o espírito. Jesus havia perdido o espírito. A multidão dizia, avisavam os parentes. Nós sabemos que na época dizer perdeu o espírito significava estar louco, estar ensandecido, perder a razão. E lá se foi Maria, acompanhada dos filhos, dos irmãos de Jesus, de seus filhos, para ver o que havia acontecido. E a casa estava, como todos nós sabemos, essa linda passagem do Evangelho, a casa de José e de Maria estava tomada por uma multidão. E lá no centro da casa, ali no chão, estava Jesus, curando, afastando os chamados demônios, que nós sabemos no Espiritismo tratarem-se de espíritos obsessores, e de repente alguém avisa Jesus, porque Maria e seus filhos não conseguem entrar na casa. A multidão era grande. Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí. E Jesus responde. Isso é marcante. E muita gente acha que provavelmente nesta fala de Jesus havia, quem sabe, uma forma de desrespeito que nunca caberia nas palavras do Mestre. Jesus pergunta, né, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em verdade vos digo, quem faz a vontade de meu Pai, aqueles que aqui estão, são minha família, são minha mãe e são meus irmãos. Ai. Jesus estava nessa passagem, Silvia, que você conhece muito bem, referindo-se à família espiritual, abrindo uma porta para que esse conhecimento fosse desvendado hoje no Espiritismo. Então esse é um dos fatos que me toca bastante. Um dos fatos polêmicos também, a questão tão delicada de falar, mas isso precisa ser falado, porque a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, é uma doutrina reveladora.
a respeito do nascimento de Jesus. Jesus, espírito puro, espírito perfeito, precisou de alguém com pureza, um espírito de larga envergadura moral, para abrigar esse espírito em seu ventre. E a escolhida foi Maria de Nazaré, casada com José. Cria-se um mito na igreja dogmática de que Maria de Nazaré teria concebido Jesus por força de divindades espirituais e que não teria havido a fecundidade, a união, o relacionamento conjugal normal com José. Então, para nós espíritas, recorrendo à Gênese, não é? Onde se explica que Jesus, ele veio como filho do homem, ocupando um corpo de carne, não um corpo de luz como muitos espiritualistas colocam. Para nós espíritas, Jesus tinha um corpo de carne. Um corpo de carne. Pois ele veio, ele sempre... Ele não foi uma farsa, não é? Não é mesmo? Claro. E que vantagem teria um espírito feito de luz enfrentar todas as situações e não sentir na própria pele, por força do corpo... Aquela dor toda da crucifixão. Não é? Entre outras situações que ele enfrentou. Então, Jesus vem num corpo de carne, ele que se afirmava o filho do homem. Ou seja, ele veio como um homem para servir de exemplo para os homens. Pois não basta transmitir verbalmente um ensinamento. E você que é pedagoga sabe isso muito bem. É necessário transmitir o ensinamento e realizá-lo por intermédio das nossas ações. Uhum. Então Jesus vem num corpo de homem, é concebido normalmente por intermédio de Maria. Aí vem aquela pergunta, mas como se faz, com todo respeito aos nossos irmãos das religiões que abraçam esta crença, não há aqui da nossa parte nenhuma intenção de crítica, mas trazer também a nossa forma de ver. Exato. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, espírito, como dissemos, de ordem moral elevada, abriga em seu ventre Jesus, que vem como o filho do homem. E Jesus, um homem como nós, sofrendo dores, dificuldades. Jesus sentia fome. Jesus estava na cruz e ele pede, dai-me água, eu tenho sede. E os soldados, o que dão para ele? Aquela água misturada com vinagre, que era posca, não é? Porque ele tinha sede, embebida numa esponja e com uma lança colocam na boca do Cristo. Ele tinha fome. No episódio da barca, quando as águas se agitam diante da tempestade, Jesus estava dormindo, cansado. O corpo físico cansado, ele é acordado pelos seus discípulos para amainar, para fazer com que a tempestade se acalmasse. Então nós temos inúmeros fatos, inúmeras oportunidades de entender a natureza humana do Cristo, Espírito encarnado na Terra, entre nós, para servir de exemplo. O culto a Maria de Nazaré, Silvia, Virgem Santíssima, começa. Eu gostaria de saber sobre esses irmãos de Jesus. Eles eram irmãos por parte de pai, de mãe, como? Silvia, historiadores apontam que José tinha os seus filhos, José, viúvo, tem necessidade de amparar a sua família. E nós sabemos hoje que é difícil para um pai de família, tendo perdido a esposa, levar adiante os deveres de um lar, não é? Certo. Os deveres de pai, ser pai e mãe ao mesmo tempo. Então José vai procurar aquela que naturalmente já estava traçada no mundo maior para ser a sua esposa e lhe trazer Jesus, o Messias, o prometido por Deus, não é? Aquele que era esperado com tanta ansiedade pelo povo judeu, que estava mais em busca, na verdade, de um libertador dos romanos. Exato. Do que politicamente. Do que um libertador que espiritual. É verdade. Então, não há dúvida sobre isso. E nós encontramos, não é? Essa é uma referência muito importante, no próprio Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, referências aos filhos de José, não é? A família de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e que teve como missão
abraçar esse espírito de luz, possibilitar, não é, Silvia, que ele cumprisse na Terra as mesmas etapas que nós cumprimos, não é? O parto, o crescimento, o aleitamento materno. Então, mas sobre isso, Afonso, nós gostaríamos de saber sobre a virgindade, a Virgem Maria. O que você tem a nos dizer para os nossos telespectadores sobre a virgindade de Maria? Será que Maria tinha que ser virgem para receber Jesus? Silvia, tudo começa, se você me permite, adentrar um pouquinho no passado. Nós vamos até o ano de 431, naturalmente depois de Cristo. Nós vamos a Éfeso, que hoje está na Turquia, e que naquela época, no ano 431, era uma cidade importantíssima, greco-romana, fazia parte do Império Romano. Em 431 foi realizado em Éfeso, uma cidade muito próspera, muito bonita, às margens do Mar Egeu, foi realizado o Concílio de Éfeso. Nesse concílio, o cristianismo fica efetivamente consolidado como a religião oficial do Império Romano. Certo. E aí o que se busca? Utilizar... isso é uma visão histórica. Busca-se na religião uma forma também de agregar os povos e trazê-los à tutoria, não é? Ao tutorial greco-romano. Aí certo. O que acontece? Nós estamos em Éfeso. Uhum. Em Éfeso, coincidentemente, era a região central do culto a Ártemis, ou Artemísia, que é a deusa da fertilidade grega e que foi também absorvida pela cultura romana. Então havia um belíssimo templo, haviam os cultos, haviam as filhas de Artemis, haviam uma vasta, um conglomerado, um culto que isso tinha... Após Jesus. Após 431. 431 anos. Exato. Isso em Éfeso. Sim. E Maria de Nazaré, depois da partida de Jesus para o plano espiritual, ela vai justamente para Éfeso, conduzida por João. Ela vai morar em Éfeso, aonde existe o culto desta deusa Artemísia, ou Ártemis, na pronúncia grega. E o que acontece? A igreja naquela época, a igreja dogmática, que tomava corpo e que tinha interesse de agregar o maior número possível de seguidores, de prosélitos, como diz Allan Kardec, ela fazia o quê? O sincretismo religioso. Então, para agradar, para congregar e atrair novos fiéis, substitui-se o culto a Artemis ou Ártemis, fazendo com que este culto seja dirigido a Maria. E Artemis era uma deusa grega. E a deusa ela era concebida por Zeus, que estava acima de todos os deuses no Olimpo. Então, o sexo... Figura mitológica criada por uma humanidade ainda em busca de explicações para o transcendental. Então, a cultura religiosa, o cristianismo, que já não é mais o cristianismo dos inícios dos tempos, já está atrelado ao Estado, isso é importante, já é instrumento do império. Começa a ser já manipulado. Sem dúvida. Então, o sexo era visto naquela época com reservas, com restrições. Não podia se conceber uma divindade do porte de Maria, da Virgem Santíssima, como era chamada, por intermédio de um relacionamento normal entre homens. Então a igreja cria este dogma. O que é dogma? É algo para o qual não se dá explicações. É assim. Tem que cumprir e acabou. E acabou. No Espiritismo não há dogma, é a fé raciocinada. Então veja, com todo respeito, mesmo no Brasil, nós estávamos comentando aqui há alguns instantes, mesmo no Brasil, o próprio Leonardo Boff, um grande militante da religião católica e também muito estudioso,
participou digamos assim, de ações valorizando o culto a Jesus na Igreja Católica, pois se destacava em demais o culto mariano. Mas isso já é uma outra história. Sim, isso é da atualidade. Então, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, ela é incorporada à religião dogmática, a religião católica, como um culto que traz para dentro da igreja todos aqueles que adoravam, não é, a deusa greco-romana. Olha lá. E nós sabemos que no Espiritismo, como no cristianismo primitivo, não se adorava deuses, não se adoravam imagens, mas a partir daquele instante, ano de 431, digamos que um esforço muito grande em trazer para a igreja um número maior de seguidores e consolidar o poderio cultural do império, começa a entrar tudo. Então nós temos a adoração das imagens, as igrejas pintadas com imagens, nós temos o culto à Virgem Santíssima, que no Espiritismo, para nós, não faz sentido, embora Maria de Nazaré, para nós, seja um espírito de ordem elevadíssima e que não é mãe de Jesus. Hoje ela é irmã de Jesus, pois são espíritos pares que trabalham no mundo maior em favor daqueles que estão aqui no mundo de expiação e provas. Afonso, nós vamos continuar porque essa história está magnífica. Querido telespectador, fique conosco, nós precisamos fazer um pequeno intervalo. É com grande alegria que trago uma notícia para vocês. A festa de rua típica francesa, em homenagem a Allan Kardec, foi considerada oficialmente no calendário da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Agradecemos a todos que colaboraram para que isto acontecesse. Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro na livraria da FESP, localizado na rua Maria Paula, 140, Bela Vista. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Afonso Moreira Júnior, que está falando sobre as polêmicas em torno da vida de Jesus. Nós gostaríamos de saber, Afonso, sobre a Santíssima Trindade. O que quer dizer a Santíssima Trindade na concepção do Espiritismo? Pois é, a concepção da Igreja Dogmática, ela enxerga Jesus como Deus encarnado. Não é? Então a coisa começa aí. Para nós espíritas, nós sabemos que Jesus é o mensageiro de Deus. É um espírito puro, de ordem elevadíssima, e nós encontramos inclusive essa referência, você que gosta de ler em casa, que você que gosta de pesquisar, questão 625 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Jesus, espírito puro, de ordem elevada, nosso modelo e guia. Então, para a Igreja Dogmática, Jesus é Deus encarnado. Para nós isso é inconcebível. É como é que Deus, a causa suprema, primária, primordial de todo o universo, iria se encarnar numa criatura humana. Então, nós sabemos que não é bem assim. Jesus encarnado fez-se homem, espírito puro e perfeito, para trazer a mensagem de luz reformadora da humanidade e exemplificar, não é, Silvia? Passar fome, necessidade, agonia, sofrimento, tormento, tortura, traição e demonstrar a lei de amor e de perdão. Então, nós encontramos na Igreja Dogmática a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Então, nós teríamos no Espírito Santo os espíritos que se comunicam, mas que, na verdade, seria apenas uma corporação de espíritos puro e perfeito, representando a palavra do próprio Deus. E Jesus seria o Deus encarnado. Esta doutrina, se nós formos um pouquinho mais atrás, ela encontra referências no Egito Antigo e até mais lá para trás, nas doutrinas pagãs, onde se formavam as divindades a partir
dos partidos. A divindade se partia, um Deus era criado a partir, nascido da coxa de um outro Deus. Pois é. Aquelas questões mitológicas. No Espiritismo, nós chegamos no Espiritismo com todas essas dúvidas. Eu cheguei assim. E eu encontrei, principalmente na Gênese de Allan Kardec, nós encontramos as explicações. Deus é a causa, questão número 1 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Deus é a causa primária, é a causa de todas as coisas no universo. O Criador, de todo o universo. Todo o universo. E o homem, não é nós, a humanidade, somos os seres inteligentes deste universo. Jesus, Espírito perfeito, como existem outros, sem dúvida, espíritos perfeitos. Sim, que se desenvolveu em outros planetas, no caso. E é importante, Silvia, falando em desenvolveu, é lembrar que Jesus se reporta a Deus quando encarnado, dizendo: Pai, eu vos conheço antes que este mundo fosse criado. Então fica aqui, não é? Fica aquela questão. Quando a Terra foi criada? Há milhões de anos. Sim. Então, Jesus conhece a Deus, e conhecer, no aspecto bíblico, não é apenas conhecer, eu conheço a Silvia, não. Conhecer tem um aspecto assim mais profundo. Quando se conhece a pessoa, se tem intimidade, se tem uma vivência com aquela pessoa. Então, Jesus tem uma vivência com Deus e que precede a criação da própria terra. Isso eu digo para mim mesmo, e para quem quiser acompanhar esse raciocínio, para entender a grandeza do Espírito Jesus, não é? Então, na igreja dogmática, tudo é reduzido a questões, de certa forma, mitológicas, que para nós, com todo respeito, nós respeitamos a crença de todos, mas para nós temos necessidade da fé raciocinada. Para todo efeito, há uma causa. E para todo efeito inteligente, há uma causa inteligente. Uma outra pergunta que muitas pessoas nos fazem: por que nós não fazemos a prece da Ave Maria? É interessante. Uma prece bonita. Não há dúvida, não há dúvida. Eu mesmo, às vezes, diante de fatos surpreendentes, eu me vejo dizendo Ave Maria, não é? Não é? Não é? Ave no sentido de salve, não é? Salve Maria. Não há dúvida que nós devemos todo o respeito, devemos todo o carinho a Maria de Nazaré, que na terra foi a mãe de Jesus. Mas Ave Maria é uma criação, é uma prece que é uma criação da igreja dogmática, onde Maria é apontada como a mãe de Deus. Então, para nós espíritas, fica aquela interrogação: se Maria é a mãe de Deus, não é? Se Maria é a mãe, quem? É inconcebível. Quem criou o universo? Não é mesmo? Foi Maria ou foi Deus? Não é mesmo? Então, veja, Maria para nós é mãe de Jesus. Então, essa prece, que é muito linda, nós aqui reverenciamos publicamente e achamos que aquele que segue essa doutrina deve utilizar essa prece, mesmo porque o valor da prece está no fervor e na humildade, e não apenas na fórmula. Mas para nós, na casa espírita, não é recomendada, pois ela não conduz à fé raciocinada. Nós ficamos, por exemplo, com o Pai Nosso, que é a oração que Jesus... Aproveitando, Silvia, muitas pessoas oram ou rezam, não é? Para Jesus, fazendo pedidos a Jesus, conversando com Jesus. Claro que tudo isso deve ser feito. Mas eu gostaria de lembrar que o próprio Jesus, quando encarnado como nós, como homem, nos recomendou o Pai Nosso, orar a Deus, não é? Quando Jesus é apontado como sendo bom, o que ele diz? Bom, eu? Bom é meu Pai que está nos céus. Isso também, as várias afirmações de Jesus, quando se dirige a Deus como seu Pai, como nosso Pai, destroem a crença de que Jesus seria Deus encarnado. Então nós ficamos com o Pai Nosso, que para nós espíritas é a prece mais completa e enaltecedora que todos nós conhecemos. Claro que a prece espontânea, de coração, deve ser incentivada. Mas se nós vamos fazer uma prece, por que não
atender à sugestão de Jesus, não é, Silvia? É verdade. Veja bem, Afonso, nos dias de hoje, todos esses mitos foram caindo na sociedade. Falando agora da nossa sociedade atual, né? A virgindade já não é mais algo que se exija, não é? E, pelo menos nós espíritas, não é? Não existe essa necessidade de a moça ser virgem para casar até, não é? Porque não é condição. Então, não está muito mais de acordo. Claro que nós não somos a favor da promiscuidade, isso claro que não. Mas não seria uma maneira de tolher a mulher, no caso de achar que ela deveria ser virgem a qualquer preço? Veja, nós voltando um pouquinho para trás, e não precisamos ir muito longe. No século XIX, se a noiva, não é, se transparecesse e que a noiva não trazia mais a sua integridade física, o noivo poderia romper de imediato, não é, repudiar a noiva. E se o casamento fosse realizado, o esposo poderia anular o casamento, repudiar a noiva, e ela ficaria martirizada, marcada, por ela não ser mais virgem. Então, como a Silvia colocou muito bem, nós entendemos assim, a virgindade que encontra o seu culto, veja, na igreja dogmática, o culto à Virgem Santíssima, Mãe de Deus, não é? E não Mãe de Jesus, encontra ali o seu alicerce. Nós precisamos entender que nós temos o livre-arbítrio, não é? E que a união de um casal, ela se realiza espiritualmente e não materialmente. Pois se nós amamos um corpo, o corpo se transforma ao longo do tempo. Nós amamos um corpo que vai envelhecer e que vai sofrer transformações próprias da natureza humana. Agora, quando nós nos amamos em espírito, quem ama releva, quem ama perdoa, quem ama entende. E o culto da virgindade é muito parcial, mesmo no século XIX, e vamos lá para trás, pois tal não era exigido do homem. Então isso cria uma situação anômala, isso cria uma situação que destaca o machismo. E no Espiritismo, homem e mulher são espíritos com os mesmos deveres e as mesmas obrigações. O espírito num corpo de mulher, o corpo mais delicado e adequado, não é, à sua função de receber, não é, aquele ente que vai multiplicar a espécie. E o homem mais viril, mais determinado, mais forte, mais adequado ao seu papel na sociedade. Homem e mulher são espíritos. Ora estamos homem, ora estamos mulheres, de acordo com a necessidade evolutiva do espírito eterno. Então, o culto à virgindade, não é? O preconceito em relação à mulher, que por qualquer razão não é mais virgem, não encontra nenhum apoio na doutrina espírita, que é fundamentada no perdão, na indulgência e no verdadeiro amor. O verdadeiro amor não tem barreira na raça, na etnia, melhor dizendo, no culto religioso. O verdadeiro amor, ele transcende o tempo e o espaço. E não pode encontrar uma barreira nessa questão tão fisiológica. É mesmo. Você estava falando, me lembrei daquela passagem em que Jesus chega no momento em que uma mulher estava sendo apedrejada, não é? Costumes da época e tudo mais. E ele diz, vá e não peques mais, não é verdade? Mas então, tem nada a ver com o sexo. O que Jesus queria, naquele instante, demonstrar para aquelas pessoas que estavam apedrejando? Que errar é humano. Nós podemos errar. É por intermédio do erro que nós chegamos ao sucesso. É errando, claro que ninguém vai errar premeditadamente, já sabendo o resultado do erro. Mas eu pergunto, Silvia, como fica aquela jovem ou aquela mulher, seja adulta, seja madura, que porventura se envolveu
no relacionamento amoroso, acreditando que aquela criatura era o amor da sua vida e que de repente isso não se realiza. Ela está condenada a não se casar mais, a não encontrar outra pessoa, não é? Em célebres romances, por exemplo, eu não posso deixar de falar daquele pelo qual eu tenho grande admiração, Honoré de Balzac, não é? O pai do romance moderno, um dos seus personagens, de certa feita, ao saber que isso, veja, século XIX, que a esposa não era mais virgem, ela dá a notícia a ele como quem diz, bom, então você acabou o casamento. Ele diz, não me importa que eu não seja o primeiro, mas me importa que eu seja o último. Olha lá. Então, está adequado com o que Jesus disse. Vá e não peques mais. É verdade. Ele mostrou que ela devia ser perdoada, mas, por outro lado, ela também deveria ser fiel àquela união, não é? O que nós queremos aqui passar para os nossos telespectadores, não é? Que nós somos a favor do casamento, sim, e da fidelidade principalmente. Não há dúvida. Não é verdade? E o casamento onde existe a fidelidade, existe o amor, existe a cumplicidade. E também fica aqui uma sugestão para um próximo programa, alma gêmea. Ah, pois é verdade. Porque tem muita gente aí procurando alma gêmea. Então, olha, Afonso, nosso tempo acabou, mas nós vamos marcar um programa sobre casamento. Nós temos muitas perguntas dos nossos telespectadores sobre o casamento, o relacionamento moderno, não é? Hoje em dia modificaram-se as relações, né? E nós temos que acompanhar. Então, nossos telespectadores querem saber o que o Espiritismo pensa disso. Mas, infelizmente, hoje o nosso tempo acabou, Afonso. Nós vamos marcar com você um novo programa, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigada, Afonso. Eu agradeço por ter a todos. vindo, Deus por ter abençoe. esclarecido com tantos detalhes todas essas perguntas. Deus abençoe. Muito obrigada. Nós vamos para mais um intervalinho. Creches da FEESP, em São José dos Campos. 160 crianças atendidas diariamente com refeições, atividades lúdicas, educativas e recreativas. Estamos começando o quadro O que é o Espiritismo? E para as respostas às perguntas que vocês fizeram, nós trouxemos Fátima Luiza Giro, que é trabalhadora desta casa, é advogada e atualmente responsável pelo curso de Aprendizes do Evangelho. Fátima, nossas câmeras à sua disposição. Obrigada pela oportunidade, Silvia. Você sabe que é sempre uma grande satisfação em reencontrá-la. Você é uma trabalhadora também muito antiga, né, da casa, que já militou. Somos, né? Já militou por esses caminhos há muito, desde que eu entrei aqui você já estava aqui, né? Parabéns aí pela dimensão que o programa está ganhando, viu, Silvia? Que bom, Fátima, que bom. Bom você estar aqui também, porque hoje uma pergunta que tem tudo a ver com o nosso programa sobre os problemas que algumas religiões criaram em torno dos ensinamentos de Jesus. E uma das perguntas é essa, sobre a ressurreição de Lázaro e de Jesus. O que você poderia nos dizer a respeito? Existe diferença entre a ressurreição de Lázaro e a de Jesus? Sim, Silvia, por sinal, bem imensa a diferença, né? Primeiramente porque Jesus, nós sabemos que é aquele espírito mais evoluído, o espírito mais puro que pisou aqui já na Terra entre nós. Veio como modelo nos ensinar
as leis de Deus. Nós sabemos que de vez em quando Deus nos proporciona essa felicidade de termos um missionário para relembrar as suas leis. Sabemos que as suas leis estão escritas na nossa consciência, mas nós ainda precisamos de um grande missionário para nos orientar de vez em quando. E Jesus é o maior deles que veio entre nós, né? E Lázaro, por outro lado, era amigo de Jesus. Jesus, quando aqui esteve na terra, ele ia muito lá na casa de Lázaro e lá, junto com a Maria e com a Marta, eles ficavam lá em longas conversas. Eram irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Isso. E até existe uma passagem no Evangelho que certa feita Jesus está lá ensinando Maria, Marta, e Lázaro e Maria ficava toda embevecida lá, ouvindo todos os ensinamentos de Jesus, né? Ficava assim, feliz. E Marta, por outro lado, ficava muito preocupada com os afazeres da casa. E aí Marta chega em Jesus e diz, mestre, não seria interessante a minha irmã vir me ajudar nos afazeres da casa? Jesus disse, Marta, Marta, você está muito preocupada com as situações materiais. Maria escolheu a melhor parte, né? Justamente dos ensinos que ele veio nos mostrar que somos espíritos imortais. Não devemos deixar essa parte espiritual para depois, mas sim aproveitar todo o tempo que nós temos aqui na Terra. É verdade. E aí nós verificamos que antes de Jesus retornar, certa feita, uma das irmãs de Lázaro vai chamar Jesus dizendo que Lázaro morreu. E vai lá naquela pressa imensa, triste, chorando que o irmão havia morrido. Certo. Mas Jesus, diante da sua dupla vidência, né, da sua clarividência, da sua dupla vista, Jesus tinha todas as faculdades, né, evoluído dada tanto. A sua evolução espiritual, Jesus sabia que ele não estava desencarnado e deixou para depois. Nossa, elas ficaram tristes, choravam, e Jesus foi no momento em que ele entendeu que deveria ir, porque Jesus cumpria a lei de Deus, né? Então ele sabia o momento que ele deveria fazê-lo. E elas ficaram todas tristes, chorando, e Jesus conta o evangelho que Jesus até chora, né? Porque ele viu que a humanidade não havia entendido aquela proposta que ele veio nos deixar, como espíritos imortais que somos, ele verificara que nós não estávamos aproveitando devidamente. E o que Jesus chega? Lá, Lázaro já está devidamente enterrado, já com as pedras lá no sepulcro, e Jesus pede para tirar as pedras, né? E pede para Lázaro sair. E Lázaro sai. Todo mundo sai correndo, porque vê o defunto saindo. Isso. Sai todo mundo correndo, né? E aí o que Jesus diz? Lázaro, sai, né? Desata as amarras. Ou seja, se quando Jesus ia lá na casa deles, Marta ficava preocupada, permanecia preocupada com as coisas materiais, nos parece que Lázaro também, ele não teve a preocupação com as coisas espirituais, tal qual a Maria. Então, o que aconteceu com ele? Ele entrou num estágio letárgico, ou seja, o espírito dele se emancipou, deixou ele por alguns momentos e ali ele ficou, né? Ou seja, ele não desencarnara, né? Certo. Porque quando desencarna, Silvia, rompe o laço fluídico e esse laço ainda estava ali permanente, né? Então foi naturalmente esse laço que Jesus viu com a sua clarividência? Isso. Então Jesus sabia que ele não estava desencarnado. E aí Jesus pede para ele retomar o corpo e é quando ele realmente, podemos dizer entre aspas, num êxtase, né? Ele retoma e começa a sua vida espiritual, a sua vida imortal. Então ele não estava morto, né? Ele não ressuscitou como Jesus. Essa é a grande dúvida. Então, que Jesus, dizem que Jesus ressuscitou e Lázaro também ressuscitou. Mas existe uma diferença, não é, Fátima? Então, ressurreição aí, para Lázaro, houve uma ressurreição para a vida espiritual, né? Ele ressuscitou para a vida espiritual, ou seja, ele se reanimou, ele iniciou a sua vida espiritual agora.
Ele acordou, ele despertou. Certo, não que é? não havia desencarnado. Não, ele não Certo. havia se desencarnado. O laço fluídico não havia rompido. Ele estava ali ainda em estado letárgico. Letárgico. Nós sabemos, Que Silvia, parece morto, né? É um estado que parece morto. As fica pessoas totalmente pensam que está morto. adormecido, né? Certo. Nós até temos histórias, né? Que De certas... pessoas que são enterradas vivas, seria esse caso. É isso. Ah. Só que não, hoje em dia nós não vamos ter mais essas situações, fica todo mundo tranquilos, não. né? Que a medicina avançou muito, e existem muitas formas de detectar se a pessoa ainda está ali no corpo ou não. Então, Mas isso aconteceu bastante, no mesmo passado. depois de Lázaro. Né? Isso, no passado nós temos notícia de que isso aconteceu. Inclusive, Silvia, eu gostaria de ressaltar a nossa querida Ivone Pereira, grande médium. Nossa, verdade. eu me inspiro assim nela maravilhosamente bem, né? mesmo. É uma espírita que viera com uma missão enorme de mediunidade. E ela foi suicida no passado. Aham. Né? Então, com 29 dias de vida, ela já passou por esse período, por esse processo cataléptico, né? Ah, Ou letárgico. Nós não podemos ainda verificar qual era o processo mesmo, porque Certo. conta-nos a história, o livro dela, Recordações da Mediunidade, que a mãe dela tinha certeza de que ela não havia desencarnada, porque mãe sabe, né, Silvia? Então, até foram colocar coroa na cabecinha dela e furar a testinha dela com uma agulhinha. E aí, de tanto a mãe dela fazer prece e tal para a Virgem Maria Santíssima, ela acordou. Então, ela não ressuscitou. Ela estava num período cataléptico, da catalepsia, e aí teve esse retorno para o corpo físico. E aí vamos ver ao longo do tempo... também não havia desencarnado. Não havia desencarnado. Mas ela veio com essa função, né, com essa missão desse trabalho mediúnico. E ela tinha sempre alguns espíritos do lado dela, um Roberto, por exemplo, né, que estava ali sempre lembrando ela das suas funções, da sua missão. Veio como um mentor, um anjo de guarda, por exemplo. E aí ela nos conta, Silvia, que ela reencarnou numa família totalmente estranha. Ah, Ela tinha lembrança da família em que ela tinha no passado. de uma outra encarnação. Na outra encarnação. Agora, por que tudo isso aconteceu? Porque houve uma situação negativa lá na família, o marido acabou se suicidando e, dada essa situação meio assim desagradável, ela também acabou se suicidando e teve esse comprometimento. Mas ela Para teve, a última encarnação, no como caso. Ivone Pereira. Ah, como Ivone Pereira. E ela nem teve a felicidade de contrair um casamento, porque o papel dela aqui era desempenhar a mediunidade. Olha, uma tarefa muito séria, muito definida, séria. no caso. Então, e aí, dada a circunstância dela ter sido uma suicida, o livro nos conta que, certa feita, ela entra num período de coma para que ela sofresse uma cirurgia no seu perispírito. Aham. E diz ela que ela ficou longe do corpo e conseguiu até escrever todo o processo da cirurgia espiritual que ela Olha. precisou passar. E aí, voltando para Jesus, né? Então, a gente quer saber isso. Jesus, né? Ele ressuscitou? Então, Quando ele apareceu para Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como é mais conhecida, certo. comumente conhecida, como que ele estava? Era o corpo dele carnal ou era o corpo espiritual? Então, nós temos notícia, Silvia, que ele apareceu em corpo perispiritual, né? Certo. Alguns livros nos relatam que o lençol em que ele havia sido embrulhado estava do jeitinho intacto como ele havia sido embrulhado. E não foi desmanchado nenhuma dobra, sabe, Silvia? Ele saiu assim de uma forma tranquila, muito natural. Então, alguns historiadores, né, dizem que Jesus, dado a sua evolução espiritual, ele poderia ter se desmaterializado. Né? O que é a desmaterialização? É transformar as suas partículas moleculares em outra propriedade, mudar
as propriedades do seu corpo físico a tal ponto de haver essa diluição, sabe, Silvia? Certo. Alguns autores nos dizem isso, mas são bastante colocações, né? E conforme diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 17, que nem tudo o ser humano ainda tem condições de saber, né? Quando nós evoluirmos bastante moralmente, um dia, em outro planeta, nós iremos ter condições de entender certas coisas, né? Então, nós sabemos que Jesus ressuscitou, né? Nós sabemos que Jesus não estava reencarnado aqui, que quem reencarna, né, tem que passar por provas e expiações. Jesus encarnou para uma missão, né? Certo. A missão de nos trazer... Mas ele reencarnou aqui num corpo físico. Isso precisa ficar bem claro. Isso, né? isso. Então, Jesus encarnou, né? Encarnou num corpo físico, ele deixou claro que ele não veio revogar a lei. Ele cumpriu tudo que nós deveríamos cumprir. Mas se nós observarmos em transportes, nós já vimos falar em materialização, isso aí faz parte da lei, né, Silvia? Claro. Se Jesus realmente se desmaterializou, Claro. se ele mudou a sua condição molecular para que o seu corpo dali saísse, não certo. é? Isso não está mudando a lei, não é verdade? Não, de jeito nenhum. Então, Jesus ressuscitou. E tamanha a modificação de Maria de Magdala, da sua mudança, da sua renovação interior, Jesus ressurgiu a ela, né, segundo consta, né, dizendo que ele estava ali ainda, né, que ele estava indo para o Pai, né, certo. dando-nos certeza que aquilo que ele deixou claro, né, não vos turbe vosso coração, né, na casa do meu Pai há várias moradas, dizendo que ele ia para lá para preparar a nossa morada. Claro que não foi neste momento, mas ele disse quando aqui pregava os seus ensinos. Então, Jesus ressuscitou, né, Silvia? Então, mas esse termo ressuscitar, naquela época, queria dizer reencarnar? Então. Ou desencarnar? Nós sabemos que os judeus, eles chamavam a reencarnação que nós chamamos hoje de ressurreição, que acontecia no mesmo corpo físico, né? Só que o Espiritismo veio no momento em que a ciência já está devidamente avançada para nos explicar que é impossível o mesmo espírito ressurgir no mesmo corpo físico. Claro, porque o próprio corpo se deteriora, o corpo físico, não é? Isso. É aquilo que aconteceu com quem? Com Elias. Elias fora um profeta do passado que reencarnara como João Batista, precursor de Jesus. Aliás, Jesus disse isso aos discípulos. Isso. Que Elias veio, mas eles não o reconheceram, porque estava num outro corpo físico. Sim, então, porque certa feita Jesus convidara Pedro, Tiago e João para ir no Monte Tabor. E lá, eis quem surge: Jesus, Moisés e Elias. E aí eles ficaram assustados, Jesus e Pedro, né, diante daquele, que ele era bastante assim, alegre, né? Não seria bom, mestre, que construamos 3 tendas? Jesus disse, olha, não conte a ninguém o que vocês viram. E aí é nesse momento que Jesus disse, né, que eles dizem sobre Elias, sobre João, e Jesus diz que Elias já veio realmente e que fizeram com ele tudo o que não deveriam fazer, né? Porque não o reconheceram. Justamente, que acabaram degolando o João Batista. Pois é. Foi através do Herodes, né, que nós sabemos que aí está a situação da lei de ação e reação. Muito bom. Fátima, que pena que o nosso tempo acabou, porque nós poderíamos falar mais sobre a materialização. No caso, essas aparições foram materializações, não é? Sim. Mas, querido telespectador, nós vamos deixar para um próximo programa. A gente promete que a Fátima virá de novo, outra expositora aqui da casa, para... Hoje nós não conseguimos terminar aqui a nossa pauta. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada eu, Silvia. Esteja sempre conosco. Muito obrigada, aqui, tá? Silvia. Obrigada a todos. E não se esqueçam, podem mandar um e-mail, silviapuglia@fiesp.br.
Estaremos sempre à sua disposição. Este programa é feito para vocês. Caros amigos de casa, hoje a emoção tomou conta de toda a nossa equipe aqui dentro desses estúdios da FESP, uma vez que nós estamos com o nosso pensamento voltado para este congresso, para que possamos dar o melhor para as pessoas que venham a esta casa receber, usufruir de todos os ensinamentos de Jesus dentro da doutrina espírita. E tínhamos escolhido o ipê amarelo como uma árvore símbolo, por ser a que dá a maior florada e o maior número de sementes. Por ser o maior número de sementes, nós entendemos que estamos semeando com o congresso, semeando os ensinamentos de Jesus, no caso, a reencarnação. E fomos tomados de surpresa quando esse lindo quadro com todos esses ipês nos vem aqui como um presente para que possamos usar as suas flores nessa simbologia. O que você tinha a nos dizer? Então, Silvia, a emoção tomou conta de todos nós aqui no estúdio e a espiritualidade nos enviou uma mensagem. Posso ler? Claro. Em nossas encarnações, estamos em constante renovação. Nos fortalecemos através de nossas raízes, alicerçadas em nossa fé. Desenvolvemos galhos frondosos através de nossas dificuldades. Damos flores. Sejamos como as árvores frondosas, humildes e caridosas, distribuindo sementes de amor e felicidade aos nossos semelhantes. Equipe de Renoir. Quer dizer que a equipe de Renoir nos trouxe também uma mensagem a respeito das sementes, dessas magníficas flores que nós pretendemos semear. Graças a Deus. Então, muito obrigada pela oportunidade. Vamos nesse instante para a finalização do nosso programa. A psicografia de hoje chama-se Rotulagem. Foi psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito de Emmanuel. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo, em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais, que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que em nome do Evangelho procuram estender a miséria e a ignorância. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas, mas isso é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Estamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida, muito felizes com a sua audiência. Esperamos vocês novamente na próxima sexta-feira, aqui nesse mesmo canal.